Acendam a 4 também, a iluminação número 4, deixar aceso esse lado aqui, deixar mais claro hoje, um pouquinho mais claro. Irmãos, há 3 semanas nós iniciamos então uma série de estudos, cujo título, As 4 Estações da Vida. Nós usamos a ideia das 4 estações, das mudanças, da temperatura, do clima, da natureza, justamente para destacar momentos diferentes que nós passamos na nossa vida. Nós sabemos que não existem apenas 4 momentos que nós passamos, nós sabemos que a vida ela é um todo de alegrias e tristezas, mas nós usamos algumas questões importantes para mostrar como nós podemos aprender, refletir, mudar em algumas situações da vida, a necessidade que nós temos de encarar a vida como ela é. A grande dificuldade, como o Walter falou sobre a internet um pouquinho, mas mais até mesmo do que a internet é talvez o que está mais em evidência. Mas a grande questão hoje em dia, irmãos, é que comumente nós vivemos uma irrealidade. Nós vivemos fora dos padrões que no passado nós vivemos. Nós não encaramos a vida de fato como ela é. Nós somos impacientes, nós reagimos de forma desproporcional em determinados momentos. Eu já citei isso, mas vou dar um exemplo das crianças. Pense, por exemplo, a reação das crianças hoje quando não ganham alguma coisa que elas querem. Pense, por exemplo, em coisas assim muito bobas, né? Imagine uma filha, um filho de 10 anos, estou falando da minha, que deseje um celular de R$2.000. E você fala assim, não tenho dinheiro, eu não vou te dar. A reação delas parece que você está obrigando ela a carpir um terreno de 500 metros quadrados com 10 anos de idade. Estou certo ou estou errado? A reação não é desproporcional? Então, às vezes a gente olha para as crianças, elas têm uma reação desproporcional àquilo que elas estão enfrentando. O nível de contentamento e satisfação hoje mudou muito. As crianças são insatisfeitas, os jovens e adolescentes, irmãos, eu falo como um adulto, mas é muito triste quando a gente olha a incapacidade de adolescentes e jovens, muitas vezes, pararem e encararem a vida com um pouco mais de humildade, com um pouco mais de submissão, com um pouco mais de interpretando o mundo de fato como ele é, respeitando os mais velhos, respeitando aqueles que estão querendo buscar realmente o melhor para a vida deles. A gente sabe que em todas as regras existem exceções, a gente sabe que existem boas crianças, bons jovens e bons adultos, mas a gente fala no geral da sociedade, como existe uma insatisfação. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente acha que nós como adultos estamos imunes ao espírito deste mundo, o espírito do não contentamento. E na verdade, nós não estamos imunes. Nós estamos inseridos nesse contexto e estamos agindo exatamente dentro deste padrão em algum momento, em alguma área da vida. Então, nós não estamos aqui sendo chamados para recebermos uma grande exortação. Nós não estamos aqui para receber uma bronca, porque se você fala isso, às vezes as pessoas acham que tem tanto problema, eu vou na igreja para ouvir bronca. Irmãos, um pai repreende o filho porque ama. Deus nos repreende porque Ele nos ama. Quando nós ouvimos uma exortação do Senhor, nós não estamos ouvindo uma exortação do pastor, nós estamos ouvindo uma exortação da palavra de Deus que quer dar um chacoalhão na gente, para a gente falar o seguinte: olha, encara a vida do jeito que ela é. As estações da vida, elas nos revelam momentos diferentes que nós passamos no nosso dia a dia. Se você, por exemplo, pensar no verão, que foi a nossa primeira semana de estudos, nós falamos do verão como aqueles dias de glória, onde quase tudo está bem na nossa vida. Nós podemos não estar assim como um grande milionário desfrutando de tudo, mas de alguma forma nossa família está bem, estamos empregados, não estou no cheque especial, não devo nada a ninguém, vou à igreja e a igreja que eu vou é agradável, ninguém pega no meu pé. Imagine assim, onde quase tudo vai bem. Então, nós chamamos esse tempo de dias de glória, é o nosso verão. Acho que o dia está ensolarado, nós acordamos com o canto dos pássaros, e está tudo bem, nós deitamos assim, felizes da vida e satisfeitos. Nesse momento, nós usamos a figura de Salomão, e nós vimos que ele teve muito desse tempo.
né? Um momento da sua vida foi marcado por prosperidade em todas as áreas. Mas a gente aprendeu nesta semana, na primeira semana, que nos dias de glória é preciso que a gente reconheça que nada do que nós temos é nosso, tudo vem de Deus. Nós precisamos desenvolver um espírito de gratidão, de submissão à vontade do Senhor, sabendo que a nossa verdadeira herança não está nesta vida. Então, quando nós temos muito, nós precisamos viver com humildade suficiente para não achar que nós somos dono do mundo, mas somos filhos do Senhor, que é dono, criador, e que um dia há de nos dar algo muito maior do que nós podemos imaginar. Então, nos dias de glória, nós precisamos baixar, com perdão da expressão, precisamos baixar um pouquinho a bola. Precisamos parar de achar que estamos por cima da carne seca, que somos capazes de, com a nossa força, resolver os problemas. Irmãos, nós não somos capazes de resolver os problemas. Eles eles escorrem das nossas mãos, né? A solução, muitas vezes, nós aprendemos a duras penas que não somos capazes de resolver todas as coisas. Na segunda semana, nós falamos sobre o outono. E encaramos o outono como um período em que nós precisamos estar atentos aos sinais de mudança. O outono é uma estação em que ainda tem um pouquinho do calor do verão, e muitas vezes o verão se estende e nós achamos que está tudo bem e estamos lá felizes da vida. De repente as coisas começam a mudar e nós olhamos as árvores, elas ficam amarelas, as folhas elas caem. Então esses sinais de mudança, eles nos apontam para mudanças que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, nós não estamos atentos a esses sinais e continuamos num procedimento irresponsável, se assim podemos dizer, não por maldade, não por arrogância, mas irresponsável. Precisamos estar atentos aos sinais. Nós aprendemos também que nem todos os males que nos sobrevêm são evitáveis. Alguns males que nos sobrevêm são circunstâncias da vida. E nós precisamos de força, precisamos estar atentos, precisamos buscar ao Senhor nesses instantes, sabendo que no mundo nós teremos aflições. Contudo, há males que nós podemos evitar, há males que são fruto da nossa escolha. E contra esses males, o que nós precisamos fazer é o quê? Parar, olhar os sinais e falar: Senhor, dá-me a humildade, dá-me a sabedoria para mudar enquanto é tempo. Então, o outono é um período em que muitas vezes nós não notamos, mas os sinais estão borbulhando diante de nós. Quer um exemplo disso? Quando você vem à igreja e você ouve uma palavra e você aprende ou entra na sua mente, você tem algumas opções. Você pode permitir que esse ensinamento seja solidificado pelo Espírito Santo, dando liberdade, porque é Ele que ensina, não sou eu. É o Espírito Santo que forja no seu coração. Porque você pode deixar isso simplesmente no seu intelecto. Aí depois da mensagem, você vai lá fora e fala assim: pastor, boa palavra. E quando a gente é novo, a gente se encanta com os elogios. Hoje a gente não se encanta mais. Então a gente chega lá fora, o pessoal fala: boa palavra. Pode continuar falando isso, eu não estou desprezando, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, que para nós, pregadores, pouco importa. O que importa de fato é que você pegue esse ensinamento e permita que Deus transmita para todo o seu ser e opere uma transformação na sua vida. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou até mesmo quando você está na sua casa e você abre a palavra de Deus, você abre um livro, você está recebendo um ensinamento, um sinal. A crise, por exemplo, é um sinal. Precisamos fazer mudanças. Então, por exemplo, imagine que você está dirigindo e você está com raiva, de repente você quase atropela uma criança. O que você faz naquele momento? Vou continuar pisando a 150 por hora? Volto e presto atenção. Puxa, parece que foi um sinal. Eu não sei se foi um sinal de Deus para você, eu não posso dizer porque eu não sou o Senhor. Mas no mínimo eu interpretaria dessa forma. A responsabilidade me levaria a interpretar um incidente desse como um sinal, para mudar a minha atitude. Então, em todas as áreas, precisamos estar atentos aos sinais. Na saúde, por exemplo, né? Às vezes dá um piripaque, um médio piripaque, né?
e a gente precisa falar o seguinte: hoje está na hora do check-up, está na hora de eu mudar minha alimentação. Então, sinais são importantes. Agora, na semana passada nós falamos sobre o inverno, especificamente o momento em que nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, ou como disse São João da Cruz, pela noite escura da alma, onde nós não enxergamos nada. Não sei se você lembra, eu não lembro o nome do joguinho, acho que era Enduro. Alguém jogou Atari na vida aí, por um acaso, ou não? Jogaram Atari, né? Então, estão mais ou menos na minha idade, ou para cima, né? Se vocês nunca jogaram Atari, eu vou falar que você pode subornar uma pessoa aqui, chamado Michael. Ele tem um Atari funcionando na casa dele, viu, gente? Então, o Michael tem um Atari funcionando. Ele tem um controle cheio de um botão apenas, né? Um botão e um direcionador. Tinha um joguinho, acho que era um Enduro. Então, você começava no sol, aí você ia para neve, aí você ia para não sei onde, e de repente você chegava onde? Neblina. E você não enxergava um palmo à frente. Se você corresse muito, você poderia dar de frente com um outro carro. Então você tinha que ir maneiro, atento. Então, muitas vezes, nós estamos enfrentando um momento em que nós não enxergamos esperança diante de nós. O túnel é escuro, e lá na frente nenhum sinal de luz. E nesse instante, nós precisamos entender que Cristo é a fonte de toda consolação. Ele pode nos dar a força, a capacidade, e nós precisamos buscar nas pessoas que nos amam, nas pessoas que verdadeiramente se interessam conosco, esta consolação vinda do Pai. E além disso, nós precisamos ser agentes de consolação para aqueles que estão enfrentando algum momento de tribulação. Precisamos baixar a guarda, precisamos de um tempo para recuperar as nossas energias, precisamos de uma área de escape, precisamos nos alimentar bem, e além disso, precisamos continuar a caminhar. A vida não nos permite parar. A vida não nos permite estacionar. E uma coisa que nós não podemos abrir mão: o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é a fonte de toda a consolação. Se você não ouviu algumas das mensagens, você pode entrar no nosso site e escutar. As 3 estão postadas em áudio apenas. Se você não tem o hábito de ouvir, a gente ainda não tem a capacidade de gravar em vídeo, mas nós vamos orar para que Deus nos dê essa capacidade. Por enquanto tem áudio, já é uma forma de você ouvir. Hoje nós vamos falar sobre a última das nossas estações planejadas. Então, primavera. Então vocês vão ver algumas imagens às vezes que não tem nada a ver com nada, então simplesmente são decorativas. E eu não combinei com o Walter, mas eu escolhi também um passarinho. Em algum momento você vai ver um passarinho ali na tela. Mas, irmãos, a primavera é a luz no fim do túnel, é a esperança que se aproxima. Dia após dia falarmos sobre renascimento. É impossível nós falarmos desta estação se não falarmos do renascimento. Aliás, os dias da primavera, eles voltam a ser maiores do que as noites. No inverno, nós passamos por noites mais extensas, dias mais curtos, mas a primavera se aproxima e nós começamos a vislumbrar a esperança que havíamos perdido. Sabe aquela questão, eu já contei um exemplo, mas vou citar rapidamente para a gente não ficar muito tempo nele. Mas há 6 meses do meu casamento, 6, 7 meses do meu casamento, aconteceu um problema seríssimo lá no meu trabalho. Eu era comissionado, perdi o maior cliente que nós tínhamos, e meu salário ele simplesmente dividiu por 2,5, né? Então era X, virou X menos X pela metade, menos um pouquinho, né? Então nós ficamos desesperados. E a primeira coisa que eu fiz, cheguei mais cedo no meu trabalho, eu fui lá no estoque de papel, trabalhava numa gráfica, e falei com o Senhor com todo o meu coração, né? E nunca tinha tido uma resposta rápida de Deus daquela forma. Orei. E às vezes a gente ora por anos, né, esperando uma resposta de Deus, mas Deus sabe. Naquele momento a resposta foi rápida. Eu saí, era pouquinho antes das 8, que a gente abria às 8, cheguei mais cedo, fiquei em oração, fiz minha meditação. A hora que eu abri a porta da gráfica, eu dei de encontro com o meu chefe, e ele falou assim, ele é um americano, que ficava, ele ficou 30 anos no Brasil, 35 anos, e o português ele era meio arrastado. E ele falou assim para mim: Lucas, eu pensando
quanto você quer ganhar? Eu olhei para dentro, né? Fazer aquela encenação, falei, ele está brincando comigo, né? Acabei de orar, acabei de falar amém, em nome de Jesus, amém. Abri a porta, ele, quanto você quer ganhar? Eu falei assim, o que foi, irmão? Não, ele é um irmão jesuíta, ele falou assim, quanto você quer ganhar? Eu falei, não sei, deixa eu pensar, para ver se era verdade. Ele falou, tá bom, então amanhã você me responde. Fui para casa, assim, passei um dia falando assim, puxa vida, o Senhor me deu um sinal de que as coisas podem melhorar. Irmãos, a primavera é assim. A gente começa a sentir o calor que nós não sentimos há tempo. A gente começa a perceber que Deus nunca se esqueceu de nós. Nós é que deixamos, às vezes, num momento de tribulação, ouvir a sua voz. E a primavera é assim. E eu posso dizer para você, se você nunca pensou por esse lado, a essência do Evangelho tem a ver com renascimento. Então, quando nós encontramos a Cristo e nós entregamos a nossa vida a Ele, nós nascemos de novo. Quando nós encontramos o Senhor, nós sabemos que Ele faz nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. A essência do Evangelho é renascimento. A essência do Evangelho é esperança. A essência do Evangelho é pegar a sua situação adversa e dizer o seguinte, por mais que ela não esteja do jeito que você quer, eu posso te dar a paz que excede todo o entendimento. É renascer dentro de nós a esperança que nós perdemos. O milagre da vida é Deus fazendo nova todas as coisas. Então esse é o Deus que nós servimos. Então a essência da vida cristã é renascimento. A palavra de Deus nos fala sobre ressurreição, sobre fazer nova todas as coisas. E por isso eu quero contar 3 histórias para você. Ao invés de ser um tema, um estudo em 3 tópicos, eu vou contar 3 pequenas histórias para vocês, de 3 pessoas da palavra do Senhor. Eu sei que talvez você já conheça, né? Alguns aqui não, talvez outros conheçam. Então, nós vamos tentar lançar um olhar diferente sobre a história dessas pessoas. E eu convido você, em primeiro lugar, para avaliarmos a história de José. Primeira história, a história de José. Rapidamente, José foi um dos 12 filhos de quem? Jacó, que também era chamado de Israel. Então, José foi filho de Israel. Ele era um dos 12 filhos homens de Israel e ele era herdeiro como os demais irmãos. Eles tinham direito às mesmas porções, à mesma herança. José era herdeiro de Jacó. Mas a história nos aponta para um certo grau de predileção de Israel ou de Jacó para com José. Por qual motivo? Possivelmente porque ele era filho de Raquel. Raquel que era a amada. Aí os outros, Jacó era danadinho. Então ele tinha 4 mulheres, 2 mulheres e 2 concubinas, se assim a gente pode dizer, né? Então ele era danadinho, mas ele amava mesmo Raquel. Ele amava Raquel, ele queria Raquel. E o filho dela foi talvez o predileto. O que aconteceu com os outros irmãos? Ciúme. Então eles ficaram com ciúme e o que eles fizeram? Decidiram o quê? Matar. Matar não dava, era muito, né? Acho que o irmão mais velho lá chegou, Rubem, né? Pegou e falou assim, olha, isso aí não dá não, né? Aí eles decidiram o quê? Comercializar o irmão. Se você nunca teve essa ideia, nunca tenha. Se teu irmão é uma pedra no seu sapato, nunca venda o seu irmão, tá? Eu conheço uma pessoa que queria jogar o irmão na lata de lixo. É verdade, mas quando criança. Os irmãos indignados então resolveram comercializar. Passaram os mercadores foram até o Egito e comercializaram José com quem? Obrigado, Marlene, né? Potifar, um dos líderes ali do Egito, um dos chefes. Ele era, há uma discussão se era nome, se era cargo, mas independentemente disso, ele foi comercializado e ele foi vendido como uma mercadoria. Então ele passou por um momento de luta muito grande. Você imagina você ser arrancado da sua casa e ser vendido como escravo. Ele então começou a servir com integridade, com fidelidade a Deus. E o que aconteceu?
Quem cresceu os olhos? A esposa de Potifar. Olha que gato, né? Que corpo másculo. Olha, jovem. Meu esposo já não está mais lá aquelas coisas. Eu quero você. Ele falou, mas eu não te quero. Ah, é? Então eu vou fazer o seguinte. Guardas, olha, ele tentou me agarrar. Ah, é? Fala para o chefe. Manda para a cadeia. E ele fica na cadeia. Segunda tribulação pesada. Passa um tempo na cadeia. Ele então interpreta uns sonhos ali na cadeia. E o que acontece? Sai uma pessoa, um prisioneiro, e fala o seguinte, olha, eu vou lembrar de você, viu? Eu quero te libertar daqui. E José passa mais alguns anos ali e ninguém se lembra dele. Então, mais uma ingratidão. De repente, a história muda e Faraó ouviu que na cadeia tinha um jovem sonhador ou interpretador de sonhos. Ele diz o seguinte, manda chamar esse cara aí para ele vir até mim. Ele chega até Faraó, interpreta os sonhos de Faraó. Faraó diz o seguinte, ah é? Então você será o meu gerente, o meu governante, acima de você só eu. José então, em algum momento ele é levado para o trono, para o segundo trono ali do Egito e se torna o governante daquela nação poderosa. E a interpretação do sonho de José tinha a ver com fome e fartura. 7 anos de fartura, é isso? 7 anos de fome. Ele juntou alimento durante 7 anos, para que no tempo da seca, da faltura, né, e não da fartura, quando faltou tudo, o Egito estava com mantimentos suficientes. O que aconteceu com a família de Jacó? Jacó falou o seguinte para os irmãos, para os filhos dele, vão lá no Egito buscar alimento. E a hora que... Estou encurtando a história, tá? A hora que eles chegam lá, na frente do governante, depois de idas e vindas, José se revela. E o que ele diz para os irmãos? Olha lá. Vocês me venderam, mas não se aflijam. Deus me enviou antes de vocês para salvar o nosso povo. Venham todos e serão sustentados aqui. Glória a Deus por isso. Sabe o que isso nos ensina? Olha só o que isso nos ensina. Nem tudo que ocorre na nossa vida tem a ver apenas conosco. Precisamos enxergar a nossa vida e a existência humana a partir de um ponto de vista maior, com um propósito maior. Quando nós passamos no momento de angústia, o inverno das nossas vidas, foi fantástica a afirmação da Nelma ontem, quando ela disse o seguinte, primeira pergunta no momento de crise é, o que Deus quer trabalhar comigo? O que Deus quer fazer na minha vida? Ele quer desenvolver a minha fé, Ele quer desenvolver a minha fidelidade, Ele quer desenvolver a minha perseverança, a minha resistência. Ele quer que através da minha luta outros sejam abençoados. Quem foi o maior exemplo disso? Jesus. Ele foi o maior exemplo de alguém que não olhou para a sua circunstância como algo para desenvolver uma autocomiseração. Ele sabia que ele foi chamado para ser bênção, para ser o nosso Salvador. Ele abriu mão da sua glória, se fez homem, cheio de graça e de verdade. Ele viveu entre nós para nos abençoar. E Ele nos convoca para sermos abençoadores. Não fonte de bênção, mas canais de bênção. Porque Ele é o abençoador. Nós precisamos entender, como José, que Deus tinha um plano na vida dele. E Deus tem um na sua vida também. Será que no momento de tribulação, você entendendo essa tribulação como algo que o Senhor está trabalhando com você, você enxergando esses sinais, a luz no fim do túnel, é preciso que nós voltemos os nossos olhos para Deus e diga, obrigado, Senhor. Se não fosse por meio dessa tribulação, talvez eu nunca teria feito determinada situação. Talvez, se eu não tivesse passado por algumas tribulações na minha vida, eu nunca teria aprendido algumas lições. Irmãos, quando nós estamos no verão, quando nós estamos nos dias de glória, nós, sem percebermos, subimos uma escada onde o grito dos mais fracos quase não chegam aos nossos ouvidos. Quando nós estamos em dias de glória, nós subimos uma escada e esquecemos que antes de chegar lá em cima, Deus nos ensina que nós devemos nos fazer os menores. E não existe, eu lembro de um prefácio de um livro que eu li,
ele dizia o seguinte: não existe lugar melhor para ouvir a voz de Deus do que com o rosto em terra. Irmãos, Deus fala conosco no meio da tribulação. E a primavera é a mostra de que Ele nunca nos abandonou. E José é a mostra para nós de alguém que entendeu esse recado e que no final das contas não guardou mágoa, não guardou tristeza, não ficou achando que Deus havia esquecido dele, mas disse: eu fui chamado por Deus para vir antes de vocês, para que o nosso povo fosse sustentado. Você já parou para enxergar a sua tribulação a partir de um outro ponto de vista? É como se você estivesse no meio da tribulação e você saísse e você enxergasse. Se você olhar o tamanho de uma barata, para as mulheres algumas baratas são desse tamanho, né? Uma barata enorme, mas na média é assim, né? Se você olhar o tamanho de uma barata e o tamanho do seu pé, o menor pé aqui, você vai perceber que nós somos muito maiores do que ela. Mas às vezes é preciso sair daquela cena para olhá-la com outros olhos. Eu sei que você vai falar que você tem nojo, tal, e tudo mais, mas às vezes nós precisamos sair da cena da nossa crise, parar de a gente olhar simplesmente para nós e enxergar como José. Quais são os teus planos para a minha vida, Senhor? Segunda coisa, segunda história. Olha lá. Fraquinho esse homem ou não? Fraquinho? Não, quem era ele? Moisés. E o que Moisés fez na sua vida? Ele foi chamado por Deus, sendo frágil, não sabendo o que falar. Ele disse: aquele povo que José levou para dentro do Egito, ele começou a crescer dentro do Egito. E ele começou a se tornar uma ameaça para a nação que o havia acolhido. Então o que aconteceu? Eles se tornaram escravos dentro da nação que havia escolhido, porque um faraó que não conhecia José escravizou o povo de Israel. Então aquele povo que foi sustentado no Egito, ele caminhava para uma direção que não era aquela. Eles haviam sido tirados para irem para a terra que mana leite e mel. Mas a trajetória do povo chamado ao final, a sua última parada, ela teve algumas circunstâncias. Ela teve bênção do sustento, mas ela teve a tribulação da escravidão. E aí Moisés foi chamado para dar a bênção da libertação. Ele é um tipo de Cristo que nos tira da escravidão do pecado e nos leva para uma nova vida, para uma nova história. E Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel da sua escravidão. A grande questão na história de Moisés é que quando ele tira o povo de Israel, o povo começa a murmurar, pecar contra Deus, construir ídolos, ter saudade da escravidão do Egito. Nada semelhante com a nossa vida, né? Entregamos a nossa vida a Cristo, aí nós passamos por tribulação, aí nós achamos: quem dera eu vivesse lá nos meus pecados, porque lá eu era feliz, agora eu sou cristão e eu passo por tribulação. Irmãos, é exatamente isso que o povo de Israel fez. Queria voltar para o cativeiro, queria voltar para o pecado. Mas Moisés, todo resistente, ele vai. Só que todo homem tem o seu limite. Ele foi conhecido como o homem mais manso da face da terra na época. Mas em determinado momento, como um sacerdote de Deus, ele não poderia prevaricar, ele não poderia desobedecer, ele não poderia atentar contra a santidade de Deus. E Deus disse: fala a rocha, para que da rocha brote a água para que esse povo mate a sua sede. E a gente sabe que a rocha é um tipo de quem? De Cristo, que foi ferido para que nós fôssemos abençoados. E o que Moisés fez? Feriu a rocha. Deus permitiu que o milagre fosse feito por compaixão do povo. Mas ele falou: Moisés, pela sua desobediência, eu preciso te dizer que você vai avistar a terra que eu prometi ao povo de Israel, mas você não vai entrar nela. As consequências do seu pecado serão essas. E nós podemos olhar para Deus e falar o seguinte: Senhor, mas
Ele conduziu um povo de mais de 2 milhões de pessoas caminhando naquele deserto por 40 anos. Mas o povo foi tão infiel que de todo o povo que saiu do Egito, quantos adentraram a terra de Canaã? Quantos? Quem são eles? Caleb e Josué. Então só 2, eles morreram no deserto, foi nascendo uma nova geração. E Moisés subiu no Monte Nebo, olhou a terra de Canaã e ele foi tomado por Deus. Ele não adentrou a terra de Canaã. Ou seja, para nós pode ser injustiça, mas para Deus o ângulo é outro. Para aqueles que esperam no Senhor, nem a morte mata a esperança. A morte é a concretização da esperança. Moisés não adentrou a Canaã terrestre, mas desfruta da Canaã celestial na presença de Deus. Olha, o sofrimento, mas ao mesmo tempo a recompensa. Esse Deus é maravilhoso, Ele transforma uma aparente tribulação em recompensa. Nós não podemos ver as perdas desta vida como tendo tanto significado. Pastor, mas e se você perder sua filha? Irmãos, nós não podemos olhar para as perdas dessa vida com tanto significado quanto nós olhamos. Temos que chorar? Temos. Vamos sofrer? Vamos. É difícil? Muito difícil. Mas o que Cristo passou por mim e por você, você imagina que foi 1 trilhão de vezes, infinitamente maior do que nós podemos imaginar. Então, a nossa leve e momentânea tribulação, pastor, mas dói. Como você diz que é leve e momentânea? Eu estou dizendo que é leve e momentânea porque a palavra de Deus diz que é leve e momentânea. Está dizendo que a nossa tribulação é para nós, exerce para nós, aponta uma glória eterna, onde a dor não mais existirá, onde o choro não mais existirá, mas nós teremos uma recompensa eterna. Qualquer vitória, presta atenção, qualquer vitória ou conquista nesta vida é infinitamente pequena se comparada ao que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Qualquer vitória ou qualquer derrota é infinitamente menor do que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios diz isso, nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Bom, algumas lições. Agora, não poderíamos falar de tribulação se não falássemos de Jó. Não é isso? Mas eu quero que a gente lance um olhar diferente sobre a vida de Jó. Eu contei as 2 histórias para chegar na vida do homem que é usado em 9 de cada 10 mensagens sobre tribulação. Nós usamos sempre a história dele com um propósito muito bem definido. Mostrar que ele era uma pessoa íntegra, e uma pessoa íntegra também passa por sofrimentos, e às vezes sofrimentos devastadores, mas que Deus pode restaurar a nossa alegria, como restaurou a história de Jó e mudou a história de Jó. E isso é pura verdade. Contudo, o Senhor pode restaurar o que perdemos, mas a questão do livro a ser analisada é a partir da interpretação total das Escrituras, nos aponta uma direção mais profunda. Porque quando a gente olha a vida de Jó, a tendência do ser humano é olhar para si mesmo, mais uma vez. Então, a gente vê a tribulação dele e a gente pega a nossa vida e a gente começa a pensar assim: ai, meu pai não foi bom comigo. Ai, eu estou desempregado. Ai, eu fiz tal coisa. Ai, as pessoas são injustas comigo. E a nossa tendência, a tendência natural do ser humano é ter uma grande piedade de si mesmo. Lembra a história do celular de R$2.000 para uma menina de 10 anos? A reação desproporcional? Nós reagimos de maneira desproporcional aos momentos que nós passamos na vida. Quando nós olhamos, eu vou errar na data, mas nós temos o DVD aqui. A Vaninha talvez saiba onde está, o Francisco, eles assistiram. Mas você lembra da história de um homem que adentrou a comunidade Amish e matou várias meninas? Alguns dizem que houve estupro, inclusive. Ele entrou numa escola de meninas e matou as meninas. E o que aconteceu? E depois se matou.
o que aconteceu com a família daquelas meninas? Eles foram consolar a viúva do assassino. Você consegue imaginar-se numa cena dessa? Você consegue imaginar-se indo consolar a família daquele que tirou a vida de uma pessoa que você ama? Irmãos, quando eu assisti o filme, que é uma história real, aquilo me fez assim olhar para dentro de mim e ver quão egoísta eu sou em pensar apenas na minha vida, em pensar apenas em mim. Então, vamos lançar um olhar diferente sobre a vida de Jó. E nós vamos, durante 15 minutos, nós vamos percorrer alguns textos básicos de Jó, mas é pouca coisa para a gente chegar a algumas conclusões. Veja comigo, Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Jó capítulo 1, versos de 1 a 5. Antes de Salmos, diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e se desviava ou evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem de madrugada. Ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem íntegro. Ele lutava diariamente para manter a sua fidelidade, a sua integridade. E a história mostra que na sequência, logo depois dessa introdução, o que acontece? Mostra que Satanás chega diante de Deus e diz o seguinte: Deus fala: olha, meu servo Jó como é fiel. Ele fala assim: ele é fiel porque ele tem tudo. Se ele não tivesse tudo, ele não seria fiel. E Deus diz para ele o quê? Você pode tocar em tudo que ele tem, porém, não toque na sua vida. O que acontece com Jó? Numa sucessão de fatos, terríveis, ele perde empregados, ele perde seu rebanho de gado, o seu rebanho de ovelhas, de camelos, e o pior, ele perde no mesmo dia, numa tacada só, 10 filhos mortos no mesmo desastre. Depois de ouvir essas notícias, a história conta o seguinte no capítulo 1, verso 20 e 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele perdoou aquela circunstância. É quase uma heresia dizer isso, mas é como se ele tivesse perdoado a Deus. Isso é uma heresia, tá? Mas ele poderia guardar uma mágoa do Senhor. Ele poderia questionar a Deus sobre a luta que ele estava passando. Ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou partir dessa vida. Se o Senhor deu, o Senhor tem todo o direito de tirar. Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. No entanto, não bastasse perder as posses e a família, Satanás toca então na sua saúde. Capítulo 2, versos 7 a 10, diz assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis,
da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Sempre tem alguém que questiona a nossa integridade. Amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma louca insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Irmãos, até aqui a história é maravilhosa. No entanto, começa uma sucessão de busca por explicações. Chegam amigos que começam a conversar com Jó, querendo falar para ele: você está passando por isso, por causa disso, por isso, por causa disso. E ele começa a debater. No começo ele começa a brigar com os amigos, ser fiel a Deus, mas todo homem tem um limite. E ele então começa a murmurar, ele começa a lastimar, ele começa a perder a paciência tão conhecida na sua história. Ele começa a falar: Senhor, por que isso? Senhor, para que isso? E então a história mostra uma nova realidade, uma nova visão e um renascimento. Capítulo 42, versos 1 a 6. Vamos lá, capítulo 42, versos 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, Jó diz, é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, tem uma música fantástica, acho que é do Ademar de Campos, né? Onde ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é a tua vida em minha vida. Irmãos, será que nós podemos cantar para o Senhor isso hoje? Senhor, eu sei que no meio do vale, muitas vezes eu questionei a tua existência, mas as primaveras da vida me ensinam que o Senhor sempre esteve atento ao meu sofrer, sempre esteve de ouvidos abertos ao meu clamor, sempre esteve com os olhos abertos ao meu sofrimento. Eu falei do que não conhecia, mas agora os meus olhos te veem. E olha o que a palavra de Deus diz que aconteceu com Jó, capítulo 42, verso 10 a 12. Diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, e o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu o dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as suas tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Irmãos, nós não podemos olhar para a vida de Jó como se nós estivéssemos olhando para as nossas crises apenas. Podemos olhar para elas, mas a história de Jó, ela é cristocêntrica. Sabe por quê? Porque ela diz que por mais que nesta vida nós passemos por lutas de saúde, de dinheiro, em todas as áreas, o nosso final será melhor do que o nosso início. Aqueles que conhecem a Cristo face a face, que veem a Deus face a face, terão um final melhor do que o início. Nada nesta vida será capaz e será comparável àquilo que o Senhor tem preparado para aqueles
que o amam. Primeira coisa, 5 observações para a gente encerrar. A vida cristã é como uma primavera que anuncia a chegada do dia perfeito. Então não olhe simplesmente os momentos da sua vida, olhe para a sua vida como um todo. A vida cristã é uma primavera. A vida cristã é aquela que a cada dia espera o dia perfeito. É como nós lemos lá em Provérbios. Vamos ler juntos lá o texto de Provérbios? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmão, você já trabalhou de noite? O Daniel, eu sei que trabalha de noite desde que, antes dele nascer, ele já trabalha de noite. De tanto que ele trabalha de madrugada. Mas quando eu trabalhava de madrugada, 5 dias por mês, era muito difícil. Até meia-noite a gente aguenta, 1 hora, aí você tá lá, de repente começa 1h30, 2 horas, eu levava um monte de lanche, né, para ficar acordado, mas mal sabia que quanto mais eu comia, mais carboidrato, mais energia, e ao mesmo tempo sentia sono. Aí dava 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, estava difícil, e a hora que vem aquele primeiro raio de luz, alegria, eu começo a ter força para trabalhar. E força, aí eu vou aguentar até as 8. Eu vou aguentar até as 8. Irmãos, a vida do cristão é assim. É uma noite que vai clareando devagarzinho, devagarzinho, até ser dia perfeito. Essa é a vereda dos justos. A vida cristã é uma primavera que nos aponta para a esperança. Segunda coisa, os desígnios de Deus nem sempre são entendidos, mas são perfeitos. Nós vimos isso na semana passada. Nós olhamos para a vida de Jó e pensamos assim, mas como Deus pode fazer isso? Como Deus pode fazer isso? Como que Deus permite isso? Irmãos, vamos tirar os olhos do momento. Vamos pedir a Deus que expanda a nossa mente, abra os nossos olhos para que a gente consiga contemplar o todo da vida cristã. Sofrimento, se você quer aprender sobre sofrimento, nós vamos fazer esse ano então uma série de estudos sobre a igreja perseguida, sobre a fome na África, você vai falar o seguinte: eu não tenho tudo, eu sou rico. Então não vamos olhar as circunstâncias, vamos olhar a vida como um todo. Sabe por quê? Porque a sua vida é diferente da minha, mas todos nós teremos momentos de alegrias e tristezas. Os desígnios de Deus não são compreendidos. Lembra que nós vimos semana passada que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos pensamentos. Nós não conseguimos contemplar tudo aquilo que Deus tem, mas nós sabemos que eles são perfeitos. Isso nós só entendemos pela fé em Cristo Jesus. Então, olha o que diz lá, Salmo 37:5, vamos ler com bastante força. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Terceira coisa, precisamos enxergar além das nossas necessidades e dos nossos desejos egoístas. Como falamos agora, a vontade de Deus é perfeita e nós precisamos repousar em suas promessas. A vontade dele é perfeita, a nossa vida não é. Vamos encarar como a vida é de fato? A nossa vida não é perfeita. A nossa família não é perfeita. A nossa igreja não é perfeita. Eu não sou perfeito, o meu trabalho não é perfeito. Então, em busca da perfeição, tem muita gente perdida. Tem muita gente que está que nem barata tonta. Vamos parar. Vamos encarar a realidade da vida. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para não nos conformarmos com este mundo. Vamos ler juntos ali Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 4. A não recompensa nesta vida não pode tirar de nós a certeza da recompensa eterna. Irmãos, quando nós não alcançamos aquilo que temos, olha, eu vou falar uma coisa, eu descobri essa semana uma coisa terrível. Eu sou muito perna de pau no pebolim. Eu perdi para minha filha. E eu decidi que eu não vou treinar para ser bom no pebolim. Sabe por quê? Porque eu vou me estressar demais. Então, sempre precisa que alguém perca, não é? Então eu vou ser esse. Toda vez que você quiser perder no pebolim, você pode me chamar. Sou ruim demais. Não, é que a gente joga junto, né? De dupla, né?
Eu perdi. Irmãos, eu sou ruim demais. Eu sou ruim demais. Eu dou canelada. Pior que no futebol de salão, viu, Rafa? Muito pior do que o futebol de salão. Então, irmãos, a gente precisa entender que a vida, ela não é perfeita. Nós não sabemos fazer todas as coisas. Temos que nos desenvolver, sim, naquilo que a gente é bom. Os especialistas mostram que nós temos que aperfeiçoar a nossa vida naquilo que somos bons. Porque se a gente não se aperfeiçoa naquilo que a gente é bom, a gente para no tempo e fica gastando tempo naquilo que nós não fazemos direito. Sabia disso? É como se Deus tivesse dado dons para nós. Está aqui, ó. 2 presentaços para você usar na sua vida, né? Para que você viva uma vida servindo a mim. Aí eu olho, nossa, que presente legal, deixo eles fechadinhos e vou atrás de procurar quem quer me dar mais presentes. É ilógico. Deus já nos capacitou com dons e talentos que nós devemos desenvolver. A vida não é perfeita, mas nós temos que olhar para a verdadeira recompensa que nós temos é sermos instrumentos de Deus onde Ele nos chamou. Onde Ele nos chamou. Essa semana foi aniversário de uma professora minha da Faculdade Teológica, muito tempo atrás. Ela foi a patronessa da nossa turma, a professora Ruth Salviano. É uma graça de pessoa, foi professora em algumas matérias, e ela postou uma coisa muito legal. Ela falou assim: olha, eu sempre achei que o meu dom principal fosse dar aula. E ela não era a professora mais didática mesmo, mas ela era muito afetuosa. Ela disse que ela tem o dom da fé. Ela estava falando justamente que ela nos momentos de tribulação, ela olha para frente, ela acredita que Deus tem algo melhor para ela. E depois de 13 anos que eu me formei, eu olho para trás e eu falo, ela demorou tempo, mas hoje eu entendo que foi esse realmente o dom que ela deu, que Deus deu para ela. Ela era capaz de inspirar a nossa vida, de fazer a gente querer ir para a aula. Você entende? Então não era necessariamente a aula que ela estava ministrando, mas o quanto ela estava nos inspirando no dia a dia. Irmãos, a recompensa nem sempre vem, mas nós já somos recompensados quando entendemos que Deus nos capacitou para fazermos coisas que ninguém pode fazer. A gente está usando o exemplo da Doni, mas a Doni nunca pregou aqui, a Doni nunca foi extremamente carismática, mas ela fez o que ela tinha sido chamada para fazer. Ela cuidou, ela abriu mão da sua vida para cuidar dos outros. Deus já te presenteou. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Filipenses diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, mas prossigo, Paulo dizendo, para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado a recompensa, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós temos uma recompensa lá, e a alegria hoje é de sermos usados por Deus. Não vamos esperar o reconhecimento, mas vamos viver como alguém que foi alcançado por Cristo Jesus. 5 e último, Deus tem um plano para cada um de nós. José foi aquele que salvou o seu povo da fome, mas também foi instrumento de Deus para outras nações. O próprio Egito, veja só, quando ele foi elevado àquele cargo, o Egito ia passar fome, mas Deus deu sabedoria para que ele abençoasse outras nações, para que ele fosse canal de bênçãos para o seu povo. Então, irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Jó nos mostra com a sua história que nós podemos, mesmo diante de uma vida íntegra, passar por lutas, mas a recompensa que o Senhor nos promete é o renascimento dos que esperam no Senhor. Deus nos promete isso. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 6. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Graças a Deus por isso. Então, aqueles que esperam no Senhor estão caminhando, talvez num túnel que está meio escuro, mas dia após dia a esperança renasce em Cristo Jesus. Portanto,
Jó é o exemplo do que Deus faz com aqueles que o amam. Ele torna o nosso último estado 1000 vezes melhor do que o primeiro. Irmãos, a próxima série de estudos que nós vamos trabalhar, ela vai se chamar polêmica. Aliás, todo mundo gosta de polêmica hoje em dia, né? Fofocas e os jornalistas estão fazendo. Nós vamos ver algumas polêmicas bíblicas. Sabia disso? Quando a gente chega diante de um túmulo, a gente olha e insanamente dizemos: um túmulo do cristão, tadinho de nós. Porque aqueles que esperam no Senhor, aquele lugar ali não é o fim, é a porta de entrada. Olha que coisa louca. Às vezes a gente olha, tão novo, tão moço, coitado de nós. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que nós estamos prontos para dizer isso? Arthur, cadê o Arthur? Tati, Cris, Carol? Tá chegando. Tá chegando. Você quer o Cris ou você quer Cristo? Difícil, né? Diga assim: eu quero Cristo. Vamos dizer: eu quero Cristo. Eu quero Cristo. Ele é muito melhor do que o Cris. Você pode ter certeza, ele é muito melhor do que eu. Ele é muito melhor do que eu. Que os momentos da dor, que os momentos da angústia nos levem à reflexão de que Deus é capaz de reverter o nosso estado. Eu não estou falando que nós vamos desprezar o momento que nós estamos passando. E nós estamos já na conclusão. Nós não vamos desprezar a dor. Nós temos que chorar a nossa dor, chorar as nossas perdas. O luto é fundamental. O choro é fundamental. A reflexão é fundamental. Mas nós precisamos entender que nesta vida nós teremos imperfeições com as quais nós precisamos aprender a lidar. Olhando para o alvo, dizendo: eu quero cumprir a vontade daquele que me chamou. Mesmo que doa, mesmo que seja luta, mesmo que seja contrário à minha vontade, o meu querer, eu quero fazer a vontade dele, porque Cristo é melhor do que todas as coisas. Vamos ler aquele texto ali? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos emendar. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tudo que nós temos é Cristo. A única certeza que temos é que Ele nos ama, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a força, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso protetor, Ele é a luz que nos ilumina. Ele não pode nos abandonar, porque Ele não pode negar a sua essência, que é o amor. Nele nós temos a esperança. Todo mundo foi criado por Ele e tudo nele se encerrará. E agora tem um texto, é o último e acabamos. É muito chocante o texto de Romanos. E nessa parte ele diz o seguinte: portanto, vamos para perto de Jesus e soframos a mesma desonra que Ele sofreu, porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Vamos orar. Eu não sei se você está passando por algum momento de luta, de tribulação, mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus nós temos a esperança, nós temos a paz que excede todo o entendimento. Vamos tirar os olhos, vamos pedir que o Senhor entre no nosso coração, entre na nossa vida e preencha todo o nosso ser com a alegria do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor, onde nós podemos refletir um pouco na Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes
Nós somos extremamente apegados às nossas pequenas vitórias e às nossas tribulações. Nós às vezes damos às vitórias e às derrotas um significado maior do que eles deveriam ter. Pai, que nós possamos olhar para a nossa vida e para a existência humana com os olhos da fé. Que nós possamos olhar para a nossa vida como totalmente dependente daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, que é Cristo Jesus. Que Ele seja, Senhor, a razão da nossa existência. Pai, que nós não briguemos, que nós deixemos de lado, Senhor, a arrogância, o orgulho, e que nós possamos nos apegar à verdadeira esperança, que é Cristo em nós. Pai, que nós possamos viver uma vida na dependência, tendo Cristo como modelo, cumprindo a vontade dEle, fazendo a vontade dEle, olhando, Senhor, para fora de nós mesmos, e pedindo, ó Pai, que o Senhor esteja abrindo mente e coração nosso, Senhor, mostrando, Senhor, para cada um de nós, para onde devemos caminhar, quais dons e talentos devemos usufruir, onde servir, quem abençoar com as bênçãos dos céus. Pai, torna-nos canais, instrumentos teus. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso pecado, santifica a nossa vida e conduz-nos, que nós possamos viver como soldados marchando para a Canaã celestial. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.